Olá, querido aluno do curso de atualização de transporte escolar. Dando continuidade ao nosso curso, começamos o módulo 2, direção defensiva. O módulo 2 é dividido em 3 aulas, aula 7, aula 8 e aula 9, onde abordaremos vários assuntos. Falaremos sobre o conceito de direção defensiva, falaremos sobre as causas do sinistro, o estudo do sinistro, os elementos da direção defensiva, tipos de sinistro, falaremos também sobre condições adversas, falaremos sobre procedimentos para algumas manobras de risco, sempre com o olhar do transporte escolar. Então vamos lá, começando então a nossa aula, conceito de direção defensiva. A direção defensiva é um conjunto de técnicas e habilidades que os condutores devem adotar para evitar sinistros e garantir a segurança no trânsito. É a forma de dirigir de modo a evitar sinistros de trânsito, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas. O conceito antigo de direção defensiva ele trazia somente a forma de dirigir de modo a evitar sinistros de trânsito, observando as condições adversas, né? Tendo cuidado com as condições adversas. Hoje, além das condições adversas, o cuidado também é com as ações incorretas dos outros, né? E não só outros condutores, mas também todos os usuários da via que estão comigo ali no contexto do trânsito. Ao praticar a direção defensiva, os condutores conseguem prever situações de risco e agir de forma preventiva, diminuindo as chances de se envolver em colisões e outros tipos de sinistros. Dentro da direção defensiva, nós temos duas direções muito conhecidas, que é a direção preventiva e a direção corretiva. A direção preventiva, o conceito dela diz que é uma direção aplicada quando o condutor se antecipa às situações de risco, sendo preventivo, também chamadas de condições adversas. Exige pouca habilidade do condutor, sendo considerada de baixo risco. Exige pouca habilidade porque eu não chego a presenciar o ato em si, porque eu já previ algo de ruim acontecendo. Então eu já tomei todas as precauções para que esse ato não ocorra. Uma vez não ocorrendo esse ato, não há necessidade, então, de ter o segundo tipo de direção, que é a direção corretiva, aplicada para remediar uma situação não prevista e que não foi antecipada pelo condutor. Então, quando eu falho na direção preventiva, eu tenho que entrar com a direção corretiva. Essa direção exige muita habilidade do condutor, sendo considerada de alto risco. Então nós trazemos aqui uma tabela comparativa, um quadro comparativo, né, entre a direção preventiva e a direção corretiva. A direção preventiva, ela antecipa ao risco, já a corretiva não antecipa ao risco, sempre vai ser o contrário. A direção preventiva ela é de baixo risco, já a direção corretiva é de alto risco. A direção preventiva ela exige pouca habilidade, como já dissemos. Já a direção corretiva ela exige muita habilidade. E por fim, a direção preventiva é a recomendável e a direção corretiva não é recomendável. Tudo bem? Muito bem. Então, dentro da direção defensiva, nós ensinamos a direção preventiva, certo? Mas também, em algumas situações, é também ensinado algumas manobras dentro da direção corretiva, ok? Vamos lá então. Sinistro de trânsito. Vamos estudar os sinistros de trânsito, o conceito e depois as causas, os tipos de sinistro, para que depois a gente comece a falar mesmo sobre a direção defensiva. Então vamos lá. O aumento dos sinistros, que antigamente era chamado de acidentes,
de trânsito no Brasil é uma realidade alarmante que tem preocupado as autoridades responsáveis pela segurança viária. Diversos fatores podem ser apontados como causas dos sinistros de trânsito no Brasil, como o desrespeito às leis de trânsito, o excesso de velocidade, que é um desrespeito às leis, a ingestão de álcool, somada à direção veicular, a falta de manutenção adequada dos veículos, a desatenção dos motoristas e a falta de infraestrutura nas rodovias e vias urbanas. É importante ressaltar que os sinistros de trânsito não afetam apenas os envolvidos diretamente, mas também suas famílias, amigos e a sociedade como um todo. As consequências podem ser graves, resultando em mortes, ferimentos graves, invalidez permanente e traumas emocionais. Infelizmente, a falta de educação e conscientização no trânsito, aliada à imprudência, imperícia e negligência dos condutores, tem contribuído para esse quadro. Daqui a pouco falaremos sobre essas três, imprudência, imperícia e negligência, que são consideradas as causas dos sinistros de trânsito. Sinistro ou acidente? Acidente de trânsito ou sinistro de trânsito? Em novembro de 2020, a revisão da norma NBR 10.697 determinou a adoção de um novo termo para o acidente de trânsito, agora chamado de sinistro de trânsito. A palavra acidente remete a algo inevitável ou que não poderia ter sido evitado. Porém, a estrutura viária e o sistema educativo de trânsito foram construídos e elaborados para que o acidente não seja algo inevitável ou visto como infortúnio, mas ao contrário, para que seja evitável, cabendo ao condutor a responsabilidade de evitá-lo, não sendo então um acidente. Só a leitura do texto já deu para identificar a diferença dos dois. O acidente, ele é tratado como algo que eu não consegui fazer nada para evitá-lo. O que não é o caso das situações de trânsito. Porque quando ocorre, agora chamado de sinistro, é porque houve falha. Ou foi falha do veículo e de repente essa falha é até consequência de uma negligência, ou foi imperícia, e aí é uma falha do ser humano, ou foi imprudência, que é também uma falha do ser humano, certo? Então, o texto fala que todo o sistema viário foi construído dentro de suas regras, dentro das suas leis, para que não haja sinistro. Então eu não posso considerar um ato falho como um acidente. O acidente é algo, eu vou dar um exemplo claro do que seria um acidente. Eu estou dirigindo meu veículo e aí cai um meteoro em cima da minha cabeça. Nada que eu pudesse fazer poderia evitar. Eu estou numa ponte e de repente essa ponte vai e acontece um tsunami, um terremoto e essa ponte desaba. Isso é um acidente. Agora, o sinistro de trânsito que estamos acostumados a ver, ou são causados por negligência, por imprudência ou por imperícia. E a partir daí eu não posso considerar como algo que foi um azar, um infortúnio, porque não é, tá bom? Foi falha, tá? Por isso, então, que nós não usamos mais o termo acidente. Seguindo, o respeito à velocidade e à estrutura das vias, as leis de trânsito, as regras e normas de circulação e conduta contribuem decisivamente para evitar os riscos de uma colisão ou atropelamento. Essas atitudes são tidas como condutas controladas pelo cidadão. Eu tomo as decisões, eu controlo o que eu faço. E quando o respeito não ocorre, que eu também tomei a decisão de não respeitar, sua consequência não pode ser considerada acidente ou algo aleatório, mas algo que foi pensado e produzido, mesmo que seja por imprudência, imperícia ou negligência.
Pelos motivos acima descritos, né, anteriormente descritos nos slides, o novo termo utilizado nos manuais de trânsito é sinistro de trânsito, sendo definido como todo evento que resulte em dano ao veículo ou à sua carga e ou em lesões a pessoas e ou animais e que possa trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público. Tudo bem? Esse então é o conceito de sinistro de trânsito. Causas do sinistro de trânsito ou dos sinistros de trânsito. As causas dos sinistros de trânsito são, como nós já falamos até aqui, negligência, imprudência e imperícia. Vamos conhecê-las ou vamos lembrar delas, né? Porque tenho certeza que vocês já sabem. Negligência é o termo que designa a falta de cuidado ou de atenção em uma determinada situação, tarefa ou ocorrência. Ocorre quando o condutor deixa de realizar, por exemplo, a manutenção do veículo. Exemplo, conduzir veículo que apresente equipamento obrigatório inoperante. Então eu estou lá, fui sair com meu veículo, observei que a lanterna do freio não estava funcionando, a luz do freio não estava funcionando, e mesmo assim eu falei, depois eu arrumo, não vai dar nada não. E aí eu vou e freio em um determinado semáforo, né, uma parada obrigatória, e vem um veículo atrás, por não observar a minha manobra de frenagem, ele bate atrás de mim, certo? Isso é um sinistro de trânsito causado por negligência, tudo bem? Porque eu negligenciei o conserto da luz do freio. Tranquilo, pessoal? Tá? Então, para resumir bem esse conceito, é algo que se espera que eu faço e eu vou lá e não faço. Que é, no caso, a manutenção do meu veículo, o cuidado com os equipamentos obrigatórios de segurança. Imprudência é um comportamento de precipitação, de falta de cuidados. Ocorre quando o condutor tem conhecimento das leis e das regras de trânsito e deixa de respeitá-las. Exemplo, trafegar com velocidade inadequada para a via, avançar sinal vermelho, entre outras. Aí já é o contrário. Aí eu costumo dizer que é algo que se espera que eu não faça. Como, por exemplo, desrespeitar as regras. Mas eu vou e faço, porque eu sou imprudente. E, em consequência disso, ocasiona um sinistro, certo? E, por fim, imperícia. Né? A imperícia é a falta de habilidade, de aptidão, experiência para desempenhar uma atividade. Ocorre quando o condutor é imperito na prática da direção, ou seja, não possui conhecimentos técnicos ou habilidades para realizar manobras necessárias ao ato de dirigir. Exemplo, não conseguir manter o veículo parado em um aclive. Ou, por exemplo, não conseguir frear a motocicleta de maneira correta. Né? Então, eu, a partir daí, vou causar um sinistro por imperícia, não saber a técnica de realizar. Tranquilo? Habilidade, né? Está ligado à habilidade motora. Ou até cognitiva, né? Que é do conhecimento. Elementos da direção defensiva. Vamos conhecer, então, falamos do sinistro, falamos do conceito do sinistro e o que causa. Nós falaremos dos elementos da direção defensiva, tá? E depois, finalizando a nossa aula, falaremos sobre os tipos de sinistro. Então vamos aos elementos da direção defensiva. O condutor que evita ocorrências de sinistros de trânsito dirige defensivamente. Conforme o conceito, é a maneira de dirigir que permite ao condutor reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com seu veículo, com o passageiro que transporta, com outros veículos e demais usuários da via. Além disso, ele pratica os 5 elementos da direção defensiva que são... Vamos ver quais são: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Vamos então falar sobre o conhecimento. Conforme o dicionário, é o ato de perceber,
compreender por meio da razão ou da experiência é o primeiro elemento da direção defensiva, entendido como fundamento necessário para uma boa direção. Se subdivide em dois: os fatos cientificamente comprovados, presentes nos livros, e os estudos e as experiências vividas, que nós chamamos de conhecimento empírico. Para que você diferencie bem os dois, vamos lá. Quando eu estou na via e passo uma bola na rua, cruzando, a via, uma bola. Quem que vem atrás da bola? A criança, Isso está escrito em livros? Isso tem um estudo científico? Não tem. Isso é um conhecimento popular, mas é um conhecimento aplicável ao trânsito. Não é verdade? A partir daí, se eu estou na via e acontece de uma bola cruzar meu veículo, é lógico que eu já vou ter o quê? Uma postura de diminuição da velocidade e redobrar a atenção, esperando que algo aconteça, que é o quê? A criança cruzar a via. Se eu não tiver esse conhecimento, eu não vou ter entendimento do que eu tenho que fazer. A previsão. E esse conhecimento é passado como? É passado por conversa, de pai para filho, por experiências que nós já vivenciamos como passageiros. Então é um conhecimento empírico, é passado por experiências vividas. Já o conhecimento, por exemplo, das regras e normas de circulação, da sinalização de trânsito, das infrações e penalidades, já são conhecimentos trazidos nos livros e nos estudos. Então há essa diferença, mas ambos são tratados como conhecimento. E a partir do conhecimento que eu vou ter o embasamento para o próximo elemento, que é a atenção, certo? A atenção é o segundo elemento da direção defensiva. A atenção se baseia na concentração mental sobre algo específico que se apresenta ao indivíduo. A atenção está ligada a 3 dos 5 sentidos: a visão, a audição e o tato. Eu até acrescento o olfato aqui, porque se eu estou dirigindo e eu sinto o cheiro de pneu queimado, já está acontecendo alguma coisa, Certo? Então, até pelo olfato, nós tomamos decisões. Eu estou num declive, numa serra, descendo a serra, com veículo de passageiros, de transporte escolar, veículo pesado, e aí eu sinto um cheiro de faixa de freio queimada. Não é? E eu observei isso, estava atento ao cheiro. Então, pelo olfato também eu acrescento. Se os meus sentidos estiverem dispersos à informação que se apresenta, eu não estou atento. Então eu tenho que estar atento, a minha visão tem que estar atento, a minha audição tem que estar atento. Às vezes eu estou dirigindo aqui, e de repente eu escuto uma briga dos meus alunos lá atrás. Não é verdade? Então eu estou atento pelo sentido da audição. E vocês podem me perguntar, e pelo tato também? Sim, quantos de nós sentimos o veículo que ele vai desligar o motor, apagar o motor, que é o termo que a gente usa, só pela vibração do veículo, ou também pela vibração quando nós sentimos que ele está pedindo marcha, ou quando eu freio e eu sinto que o freio não está legal, só pela sensação do pé no pedal. Então são várias maneiras de sentir o que o veículo me informa do que está acontecendo. Mas eu preciso estar atento a essas informações, eu preciso estar ligado. E a partir daí, a atenção é dividida em atenção fixa, atenção dispersiva e a atenção difusa, sendo que a atenção difusa é a recomendada na direção defensiva. Veremos as 3 atenções. A atenção fixa é quando o condutor se fixa somente a uma informação no contexto geral. No caso da direção, quando o condutor fixa a atenção em um único ponto. Ele fica atento à frente do carro, mas se esquece das laterais, da retaguarda e indicações do painel, se tornando uma conduta perigosa. Essa atenção fixa ela é muito comum para pessoas que são habilitadas, são novas na habilitação, são recentes, são alunos novos, são condutores novos, sem experiência.
Então o condutor fica atento ali só na frente do veículo, não olha retrovisores. Quando ele vai trocar marcha, ele tem que olhar para o câmbio para acertar a marcha correta. Às vezes ele faz um percurso todo e ele não olha nenhuma vez para os seus retrovisores. Ele não olha o painel do veículo, certo? Então, esses condutores, eles possuem essa atenção fixa e ela não é interessante, ela não é recomendada para a condução correta. Inclusive, nós, como condutores atentos, devemos observar esses condutores quando estão próximos de nós em seus veículos. E tem como observar. Quem tem experiência sabe do que eu estou falando. E a partir daí eu ter uma conduta preventiva, porque eu não posso assustar esse condutor, me aproximar demasiadamente dele. Não é verdade? Eu tenho que estar prevendo que esse condutor, em qualquer situação, ele pode vir com o seu veículo para cima do meu. Atenção dispersiva, quando o condutor não está concentrado na sua ação ou ao que se apresenta. No caso da direção, é quando o condutor está disperso, sem ter foco na direção do veículo e no seu entorno. Então ele fala ao celular, ele come, ou ele conversa demais com os passageiros, tirando a visão dele da frente do veículo, da via, né? Então esses que eu disse são exemplos de atenção dispersiva. A postura dispersa do motorista pode causar sinistros graves, tudo bem, pessoal? A atenção difusa, como nós dissemos, é a recomendada e ela fala que é a atenção que deve ser adotada por todos os condutores. Nela, o motorista dirige na posição correta no banco, tem uma visão privilegiada de todos os pontos do veículo e movimenta a cabeça para eliminar os pontos cegos do veículo. Tudo bem? Ele observa retrovisores, ele observa as laterais, as adjacentes, né? Então ele não vê só a frente da via, ele vê as laterais, ele vê a calçada, ele tem a visão aberta, né? Então ele também tem controle do painel do veículo, certo? Ele tem controle dos retrovisores, dos pontos, ele diminui muito os pontos cegos, tudo bem? Então essa é a atenção difusa. Muito bem, então já falamos do conhecimento e da atenção. Vamos para o próximo elemento, que é a previsão. Terceiro elemento da direção defensiva, a previsão é o ato de prever uma situação. A previsão se baseia nos elementos anteriores. Se eu tenho conhecimento sobre a informação que o contexto me trouxe, e se eu estou atento à chegada dessa informação, eu terei tempo para prever as consequências da tomada de diversas decisões diferentes, podendo assim escolher a melhor decisão. É importante dizer que, às vezes, eu posso estar até atento, mas eu não tenho conhecimento sobre o assunto. E aí, a situação se aparece para mim, mas eu desconheço sobre a situação. Imagine, por exemplo, um condutor que ele está conduzindo um veículo e ele não conhece uma placa lá, uma placa de sinalização. Ele está atento, ele viu a placa, mas ele não sabe o significado. Então não adiantou de nada, tudo bem? Então eu preciso ter a atenção e o conhecimento. Uma vez os dois, aí sim eu aplico a previsão, que é o terceiro elemento. A previsão, são exercidas, né? O ato de prever são exercidas a curto prazo. Exemplo, o condutor prevê a possibilidade de riscos nos cruzamentos, ou ver um pedestre e prever complicações, certo? Então eu estou aqui, aí olha só, eu estou andando, estou dirigindo, e aí eu estou atento, e aí eu vi um pedestre levantando o braço, né? E aí uma faixa de pedestre, um pedestre ali bem na entrada da faixa levantando o braço. Eu já tenho conhecimento que essa atitude é uma atitude para que ele se faça ver para poder atravessar a via. A partir daí eu já vou ter o que? A previsão, tudo bem? Opa, aquele pedestre quer atravessar, ele está sinalizando. Tá? Então é uma possibilidade, vamos dizer assim, de um risco, de uma situação a curto prazo. Ou a longo prazo, por exemplo, eu vou fazer a revisão do meu veículo porque eu vou viajar e eu não sei o que pode acontecer na estrada, na rodovia,
né? Então, mais uma vez que eu faço a revisão, eu estou prevendo, eu estou minimizando qualquer problema que venha a acontecer com o sistema de frenagem, sistema de lubrificação, sistema de arrefecimento, entre outros. Tá? Observar e verificar os equipamentos obrigatórios para ver se eles estão em funcionamento, dar uma olhada nas paletas, né, dos limpadores de para-brisa, observar a água do limpador, do para-brisa. Então são situações que eu estou prevendo algo que porventura possam ocorrer, né? Então também a longo prazo, entre outras atitudes. Tudo bem? Então essa previsão ela é feita constantemente, tá, pessoal? Mas para que eu faça essa previsão, é necessário o conhecimento e a atenção, que é o que nós já dissemos. O quarto elemento é a decisão-ação, né? Ela é um importante elemento da direção defensiva, consequência dos demais elementos. Não basta decidir, tem também que agir. A decisão-ação é quase que simultânea no caso da direção veicular. Então eu tomo a decisão e eu já ajo, né? E é interessante também falar para vocês o seguinte, que tanto a previsão quanto a decisão-ação, o que vai me trazer segurança nessas situações é a velocidade em que eu desenvolvo meu veículo. Porque quanto mais eu corro, vamos dizer assim, menos tempo eu tenho. E para que eu preveja, tome a decisão e haja, eu preciso ter tempo. Tá? Eu preciso ter tempo. Eu posso, dentro de uma situação, ter várias saídas. E a partir daí eu vou escolher a melhor. Mas eu preciso de ter tempo para raciocinar, para pensar e para escolher a melhor maneira de agir. E isso vale não só para o trânsito, vale para toda a nossa vida. Quando eu vou tomar alguma decisão, não tome a decisão com impulsividade, no impulso. Pense, espere, reflita, analise, dê tempo. Aí sim você vai e toma a decisão. Tenho certeza que quando nós fizermos dessa maneira, as nossas decisões serão melhores. Tá? Então precisamos de tempo. E dentro do veículo, o que me dá o tempo é a velocidade reduzida. Tudo bem? Seguindo. O último elemento, a habilidade. O quinto e último elemento da direção defensiva define, inclusive, o elemento anterior. Pois para eu tomar determinadas decisões, precisarei de habilidade. Ou conforme a habilidade que não tenho, não tomarei determinadas decisões. Pode ocorrer de, em um evento, eu possuir os 4 elementos anteriores e falhar no elemento habilidade. Então vamos imaginar aquela história da criança, né? Então eu tenho conhecimento, a bola passou, eu estava atento, né? A partir daí eu prevejo que a criança vai vir, eu tomo a decisão de frear a motocicleta, eu ajo freando, mas aí eu freio com o freio da frente e não uso o de trás. Eu não tive a habilidade necessária. A partir daí eu causei um sinistro, porque eu vou derrapar, vou cair ao chão com a motocicleta. Vocês estão entendendo o contexto? Então eu preciso ter os 5 elementos juntos, trabalhando juntos, para que eu não ocasione um sinistro. Tudo bem, pessoal? São 5 elementos. Vamos lá. Estudo dos sinistros de trânsito. Já falamos o que é sinistro, o conceito, já vimos as causas e agora vamos ver os tipos de sinistro, né? Então vamos lá. Os sinistros de trânsito com veículos são chamados de colisão. A alta velocidade é a causa mais comum de colisões e sinistros de trânsito. Por isso é fundamental prestar atenção para não dirigir acima da velocidade da via. O respeito à velocidade da via é fundamental para evitar a colisão. O sinistro de difícil identificação da causa. O sinistro de difícil identificação da causa são os sinistros que não possuem causa definida pelo condutor, né? E não só por ele, pelas pessoas também que chegam depois para analisarem. Quando se perguntar ao condutor, e aí, o que foi que aconteceu? Que você, não sei, né?
são sinistros que ocorrem sem a identificação de um outro elemento, como, por exemplo, um outro veículo automotor que causou, ou um animal, um pedestre, um ciclista, ou algum problema na via. Não se chega à conclusão do que foi que causou o sinistro. A difícil identificação da causa ocorre por dois motivos: com o óbito do condutor do veículo e sem possuir testemunhas do sinistro, ou nos casos que, mesmo tenha sobrevivido, o condutor não sabe explicar o porquê. Foi o que nós dissemos, né, no início da explicação do slide. Fatores que ocasionam o sinistro de difícil identificação. Na verdade, os fatores são até conhecidos, porém não são comprovados pelo condutor. Alguns desses fatores que, somados, levam ao sinistro de difícil identificação da causa são a alta velocidade, desconhecimento ou alteração da pista, sono, fadiga, estresse, condições adversas de luminosidade, como a penumbra e o ofuscamento, movimentos bruscos no volante da direção do veículo, entre outros. Mas quando pergunta ao condutor, ele fala que não foi, né? Às vezes tem condutores que pegam no sono e afirmam que não pegaram. Tá? É uma situação de dormir acordado, que nós já ouvimos falar muito. Tá? Vamos lá. Outros fatores podem estar ligados a problemas mecânicos, que somente após inspeção veicular acabam sendo identificados. Porém, por mais que identificou que foi um problema mecânico, não há identificação de qual momento houve o problema mecânico, se foi antes do sinistro ou se foi depois do sinistro. Se foi o problema mecânico que causou o sinistro ou se foi o problema mecânico que aconteceu por que do sinistro. Então, o veículo bateu lá, bateu na guia e quebrou, estourou lá o pivô ou o braço de direção. Né? Então, observa-se lá, né? O braço de direção está quebrado, mas é isso aí, quebrou, foi o que causou o sinistro ou o braço quebrou devido ao sinistro, né? Então, é interessante porque, por mais que seja um problema mecânico, mas não se sabe em que momento que ele aconteceu. Existem sinistros com o óbito do condutor, causados pela participação direta de outros elementos, porém sem identificação, por não se encontrarem na zona quente. A zona quente, nós falaremos para vocês depois, quando estudarmos sobre noções de primeiros socorros, é o local do sinistro ali. Quando da chegada das primeiras testemunhas. Então, as primeiras testemunhas chegam, mas não conseguem identificar o que causou o sinistro. Um exemplo muito comum: o veículo circula em uma pista quando se depara com um animal. Ao desviar do animal, o condutor perde o controle da direção, ocasionando um capotamento. O animal não foi atingido e foge. Como o condutor veio a óbito, não há comprovação da causa, levando então à classificação deste evento como sinistro de difícil identificação da causa, porque não se tem rastro do animal. A única coisa que foi observada é o veículo capotado e a vítima em óbito, que era o condutor. A partir daí, não tem identificação. Tudo bem? Tipos de colisão. Veremos então os principais tipos de colisão que nós conhecemos, né? Colisão frontal, colisão lateral, colisão traseira e colisão transversal. Falaremos de cada uma delas. Colisão frontal é uma das piores colisões porque as velocidades dos veículos se somam na hora do choque. Ambos os carros param instantaneamente e os corpos dos ocupantes são projetados para fora do veículo, caso se estiverem sem cinto de segurança. Mas imagine um veículo que vem a 140 e um outro a 140, as velocidades se somam, então a velocidade do impacto vai ser relativa a 280 km por hora. Tá? É quase impossível, é impossível sobreviver a uma colisão frontal nessa velocidade. Tudo bem? Vamos lá. Esse tipo de colisão é comum em ultrapassagens perigosas, manobras para entrar na estrada, obstáculos na pista,
manobras de conversão à esquerda, imperícia nas curvas e distração, sono e álcool. O que fazer para evitar? Estar sempre atento aos deslocamentos dos veículos que vêm em sentido contrário. Se o veículo vem para cima de mim, eu preciso tomar uma atitude. Nas curvas à direita, mantenha-se mais à direita da sua pista, seguindo a linha de bordo, próximo ao acostamento. Nas curvas para a esquerda, posicione seu veículo no centro da sua pista, próximo à linha que separa os dois fluxos, né? Observar possíveis ultrapassagens mal realizadas por condutores em veículos no sentido contrário. No caso do veículo se deslocar para a sua faixa de trânsito, então ele vir para cima de você, sinalizar e se deslocar à direita o máximo possível e diminuir a velocidade. E agir de forma muito rápida, então tem que estar atento. Nunca confie nos outros veículos, tá certo? Tá? Tipo, vai dar tempo dele ultrapassar, eu vou me manter aqui porque ele vai dar tempo de ultrapassar. Não confie. Colisão lateral. Colisão lateral é uma colisão que ocorre lateralmente, quando os veículos transitam na mesma direção ou em sentidos opostos. Mas o que leva à colisão lateral é que bateu uma lateral de um veículo com a lateral do outro, independentemente se eles estão na mesma direção ou se eles estão em direção opostas. A colisão transversal já é uma colisão que ocorre transversalmente, quando os veículos transitam em direções que se cruzam ortogonal ou obliquamente. Convém salientar o inciso 3 do artigo 29 do CTB, que assim descreve. Inciso 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. As colisões transversais também são ocasionadas por realização de ultrapassagens nos cruzamentos, o que é proibido, nós já falamos isso na aula de regras e normas de circulação, tá? Então não se pode ultrapassar, certo? E também a desobediência do semáforo ou da parada obrigatória, né, da placa R1, que é a parada obrigatória, tá? Então, sempre não, mas na maioria das ocorrências, quando há o sinistro, um dos veículos, um dos condutores estava desatento à placa de parada obrigatória, às vezes utilizando o celular ou desatento mesmo, pensando numa situação que não tinha nada a ver ali com a situação do trânsito e desrespeitou. Passou com tudo na placa e aí veio outro veículo e aí há a colisão transversal. Não é à toa que tem um artigo lá do CTB, né, que inclusive eu falei bastante sobre ele quando falamos das regras e normas de circulação, que é aquele artigo que fala que nos cruzamentos nós devemos diminuir a velocidade, né, nunca entrar num cruzamento com velocidade. Então sempre tem que diminuir, porque no cruzamento é o momento em que vai vir que virá veículos que vão cruzar comigo transversalmente, tanto bicicletas, motocicletas, pedestres, animais, veículos de pequeno porte, de grande porte. A possibilidade de vir um cruzamento, veículos e causar um sinistro é grande. Não tem outro lugar na via, no meio da quadra não vai vir nenhum veículo transversal a mim. Tudo bem? Colisão traseira é a colisão que ocorre entre a frente de um veículo e a traseira de outro, ou entre duas traseiras. Essa colisão pode ocorrer quando os veículos transitam no mesmo sentido ou nas manobras de marcha ré. Essa colisão ela é muito comum hoje devido ao uso do celular, do aparelho celular. Muitos veículos param nas paradas obrigatórias ou de repente num congestionamento, um animal atravessando a pista de rolamento ou um pedestre, o veículo da frente freia, o de trás olhando no celular, desatento, bate na traseira do veículo da frente, certo?
Falaremos na nossa última aula de direção defensiva como evitar esse tipo de sinistro, tá? Que é a colisão na traseira, tá bom? Tem atitudes que nós tomamos, o veículo que está à frente, para se evitar esse tipo de colisão. Já está trazendo aqui, ó. Mas falaremos também de novo, mas nós trazemos aqui já. O que fazer para evitar? Se sentir que o motorista está muito colado, então ele está muito atrás de você, mude de pista ou diminua a velocidade para dar-lhe passagem. Então sinalize, vá para a direita da pista, né? Se tiver espaço, e deixe que ele siga destino. Não deixe ele nessa agressividade no volante, trazer uma alteração emocional em você como condutor. Preste atenção ao que acontece à sua volta, sempre atento. Às vezes eu me preocupo quando eu pego carona com condutores e eu fico observando o condutor e o condutor não olha nenhuma vez para o espelho retrovisor. Me assusta, porque o espelho retrovisor é um grande parceiro na condução. Eu já tenho o costume de estar dirigindo o tempo todo olhando no retrovisor, tanto no direito, quanto no esquerdo, quanto no central. Veículos de transporte escolar, em sua maioria, não possuem, e quando possuem, não são muito utilizados o retrovisor central interno, né? Porque não conseguem observar a traseira do veículo devido ali a questões da distância, né? O vigia do veículo, inclusive, não tem visibilidade, entre outras coisas. Mas os retrovisores externos, eles devem ser usados constantemente. Inspecione com frequência as luzes de freios para certificar seu bom funcionamento. Sinalize suas intenções com antecedência, sempre com antecedência. Nunca faça uma conversão em cima do laço, né, que a gente costuma dizer. Era aqui que era para virar. Não, não era aqui, certo? Então, e a ideia da sinalização é ela iniciar, né, quando eu estou no meio da quadra. Então eu tenho que saber, eu tenho que me posicionar corretamente na faixa de trânsito da qual eu vou fazer a manobra de conversão ou à direita ou à esquerda. E sinalizando sempre. Pare suavemente e gradativamente. Não tem por que eu sair com o veículo numa velocidade acima, né, da regulamentar, ou até abrir o semáforo aqui e eu saio acelerando, sendo que na próxima quadra o semáforo já está fechado, ou tem uma placa de parada obrigatória e eu vou frear ali na frente. Então não, é só para gastar pastilha de freio, não, gastar gasolina, combustível, não tem porquê, tudo bem? Devemos sempre procurar usar o freio motor, deixar que o próprio peso do veículo faça com que ele pare, e não frear bruscamente em cima dos veículos da frente. Eu abordei esse assunto quando falamos sobre a questão do foco amarelo do semáforo, né? E volto a dizer aqui para vocês, quando eu acelero muito meu veículo, eu deixo espaço atrás de mim, e é lógico que o veículo que está atrás de mim vai querer ocupar aquele espaço vazio deixado. Se eu vou devagar, não tem espaço a ser deixado. Então eu forço o veículo de trás a também andar devagar. Se ele quiser me ultrapassar e eu observar que ele está muito próximo de mim, no sentido de querer me ultrapassar, eu dou a seta, vou para o lado direito e deixo ele ir. É simples, pessoal. Tá? Circular, transitar, dirigir um veículo é muito simples. O que tem ocorrido no trânsito em geral é que nós estamos levando para o trânsito a correria da vida. Essa loucura da correria da vida. O que não pode acontecer. Se eu manter em minha vida uma vida tranquila, no trânsito também vai ser tranquilo. Não preciso estar correndo acelerado, atrasado. A probabilidade de
acontecer um sinistro, aumenta. Obedecer à distância de segmento, que é a distância que deve ser mantida entre o seu veículo e o que vai à frente. Falaremos dela mais à frente, na última aula da direção defensiva. Inclusive eu tinha falado que vamos abordar esse assunto de novo. Ao dirigir em circunstâncias normais de pista e de clima, o tempo necessário para manter uma distância segura é de aproximadamente 2 segundos. Falaremos certinho sobre a distância de segmento na última aula do módulo de direção defensiva. Seguindo, pessoal. Existem algumas situações físicas decorrentes de uma colisão. São elas capotamento, engavetamento e tombamento. Capotamento, sinistro de trânsito em que o veículo gira sobre si mesmo em qualquer sentido, ficando em algum momento com as rodas para cima, imobilizando-se em qualquer posição. Engavetamento, sinistro em que há o impacto entre 3 ou mais veículos em um mesmo sentido de circulação, resultado de uma sequência de colisões traseiras, laterais ou transversais. E por fim, tombamento, sinistro de trânsito em que o veículo sai de sua posição normal, imobilizando-se sobre uma de suas laterais, sua frente ou sua traseira. Tudo bem? Muito bem, finalizamos a nossa aula 7 e na aula 8 vamos dar continuidade à direção defensiva, falando especificamente sobre condições adversas, tá bom? Pessoal, um grande abraço e até a próxima aula.